Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o modo imperativo. Mas antes, nós precisamos entender o que é modo. Então, modo é a forma, é a maneira, é o procedimento, é o jeito de ser, de se falar, de se escrever algo ou alguma coisa. Dessa forma, os modos verbais, eles indicam a maneira da ação. O que é isso, professora? É o sentido do verbo no momento da fala ou da escrita de quem está falando ou escrevendo. Então, os modos verbais, como nós já estudamos anteriormente, eles se classificam em 3. Então, eles indicam a ação de certeza quando nós empregamos o modo indicativo. Exemplo, Júlia Araújo é generosa. Observem que nesse exemplo nós temos uma certeza. Eu estou usando o verbo para expressar uma certeza. Já no modo subjuntivo, nós observamos uma dúvida, uma incerteza. Observem o exemplo. Se tivermos internet, hoje terá aula. Então, no modo subjuntivo, a maneira, a ação, ela expressa sempre uma dúvida, uma incerteza. Já no modo imperativo, nós vamos ter sempre a indicação de uma ordem, de um convite, de uma solicitação, de um conselho, pedido ou até mesmo uma instrução, como acontece muito nas receitas culinárias. Então, observem os exemplos. Não façam barulho. Peguem o livro Trilhas. Não esqueçam de usar a máscara. Lavem bem as mãos. Observem que todos esses exemplos nós temos uma ordem, um conselho, um pedido. Então, nós temos aí alguns exemplos do modo imperativo. O modo imperativo, ele pode ser classificado em 2 tempos verbais: imperativo afirmativo e imperativo negativo. Então, logo, se nós temos uma afirmação, eu vou ter o imperativo afirmativo. É questão de lógica, né? Da mesma forma que se eu tiver uma ordem com sentido de negação, nós vamos ter aí o imperativo negativo. Observem o exemplo. Caia fora, quero dormir. Já no imperativo negativo, nós temos: não diga isso para a Isabela. Então, observem que são os 2 tempos verbais, apenas afirmação e negação. E como é feita a formação do imperativo afirmativo? Então, primeira orientação, primeira observação. Não se emprega a primeira pessoa, pois é incoerente dar ordem a si mesmo. Então, no modo imperativo, nós não temos a presença da primeira pessoa. Já as segundas pessoas do discurso, tu e vós, elas vão derivar, elas vão vir do presente do indicativo sem o S. E já as demais pessoas, elas são iguais às do presente do subjuntivo. Então, vamos observar o quadro abaixo, onde nós temos o verbo cantar no presente do indicativo, no imperativo afirmativo e no presente do subjuntivo. Então, observem aqui imperativo afirmativo, primeira pessoa, não existe.
Segunda pessoa, canta tu. Observem que nós não temos o S, ó, presente do indicativo, sem o S, vai dar origem à segunda pessoa do singular. Da mesma forma, quando eu digo vós cantais, sem o S, eu vou dar origem à segunda pessoa do plural. Cantai, vós. Olha aqui, ó, eu excluí o S. Já as demais pessoas, elas vão ser as mesmas do presente do subjuntivo. Então, quando eu digo que ele cante, olhem aqui qual é a terceira pessoa. Cante você, ele ou ela. Da mesma forma, o nós e o vocês, eles ou elas. Então, cantemos nós, cantem vocês. Então, observem que aqui nós temos mais uma orientação, mais uma regrinha. Quando nós utilizamos o verbo no modo imperativo, as pessoas verbais, elas vêm sempre após o verbo e não antes, como acontece no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Já a formação do imperativo negativo, ela é feita igual às pessoas do presente do subjuntivo, mais alguma palavra que tenha o sentido de negação, como não, nunca, jamais. Então, observem, presente do subjuntivo, que eu cante, no imperativo negativo não existe. Por quê? Porque eu não tenho como dar uma ordem a mim mesma. Já a segunda pessoa, que tu cantes, no imperativo negativo, não cantes tu. E assim sucessivamente nas demais pessoas. Não cante você, ele ou ela, não cantemos nós. Então, observem que é a mesma conjugação, ó. Que nós cantemos, não cantemos nós. Que vós cantais, não cantais vós. Que eles cantem, não cantem vocês, eles ou elas. Então, novamente, para fixar bem a informação, observem que quando nós utilizamos o verbo no modo imperativo, tanto no imperativo negativo quanto no imperativo afirmativo, nós utilizamos o pronome pessoal após o verbo e não antes do verbo, como acontece nos modos indicativo e subjuntivo. Então, é isso, gente. Obrigada e até a próxima aula.